democracy definitely is our rights and our hope to return back to our homes. عنصرية تمييزية رجعية نلتقي that there just needs to be simpler ways to Tensões comerciais. Google vira alvo de investigação na China. El Salvador oferece acordo com os Estados Unidos para receber criminosos de todas as nacionalidades. Na Flórida, investigadores apuram a origem de uma pedra de gelo gigante após dano em telhado de residência. E no Brasil, indígenas aprovam cinema dentro de oca no Amazonas. O Brasil News começa agora. Boa noite. A China anunciou nesta terça-feira uma ampla gama de medidas direcionadas a empresas americanas, incluindo o Google, bem como fabricantes de equipamentos agrícolas e donos de marcas de moda, como a Calvin Klein. As medidas acontecem depois que tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre produtos chineses entraram em vigor e marca a escalada das tensões comerciais entre duas maiores economias do mundo. Sobre o Google, a China iniciou uma investigação por suspeita de violação da lei antimonopólio do país. El Salvador ofereceu acordo com os Estados Unidos para receber criminosos nas prisões do país. Senhor secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A proposta de El Salvador aos Estados Unidos aconteceu na segunda-feira, durante visita de Marco Rubio, que faz a primeira viagem internacional como secretário de Estado norte-americano. Na ocasião, El Salvador aceitou abrigar nas prisões do país criminosos perigosos de qualquer lugar do mundo, deportados pelos Estados Unidos. Rubio falou sobre a oferta após longa conversa com o presidente salvadorenho Bukele. First, obviously, he continues with full cooperation on the returning of Salvadorians who find themselves illegally in the United States and welcome them back home. And that's already existing, and that will continue. But second, he has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. And third, he has offered to house in his jails dangerous American criminals in custody in our country, including those of U.S. citizenship and legal residence. Mais tarde, em uma publicação na Rede X, Bukele disse que pode receber na mega prisão do país os criminosos condenados em troca de uma taxa que seria relativamente baixa para o país americano, mas significativa para El Salvador. Vale lembrar que, pela lei, cidadãos norte-americanos não podem ser deportados dos Estados Unidos. E na Flórida houve manifestação do movimento Um Dia Sem Imigrantes. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. Aqui na Flórida, os imigrantes foram às ruas na cidade de Sanford. Os cartazes deixaram claro a insatisfação. Estamos aqui para trabalhar, dizia uma das mensagens. A ação incentivou os imigrantes a não irem ao trabalho, escola e não fazerem compras. A ideia é mostrar à sociedade a importância deles na economia e na comunidade.
O protesto contra as políticas imigratórias do presidente Donald Trump em Sanford aconteceu depois de várias incursões do ICE no país, incluindo uma na cidade na semana passada. Moradores de um condomínio dizem que 12 pessoas teriam sido detidas. O Departamento de Segurança Interna confirmou a ação, mas não disse o número de presos nem o motivo. O Dia Sem Imigrantes também fez com que muitos trabalhadores da construção civil no sul da Flórida não fossem trabalhar. 15 obras teriam ficado paralisadas. As informações davam conta de que cidades como Pompano Beach e Fort Lauderdale estavam com os canteiros de obras vazios. E uma operação conjunta de fiscalização de imigração que envolveu o ICE e a FHP, a Patrulha Rodoviária da Flórida, resultou na prisão de supostos membros da gangue venezuelana Tren de Aragua. A prisão aconteceu em Tallahassee na segunda-feira. As pessoas são suspeitas de envolvimento em conspiração de tráfico de armas, associação criminosa, mandados de prisão pendentes e entrada ilegal nos Estados Unidos. No domingo, a Patrulha Rodoviária também ajudou as autoridades federais nas fiscalizações de imigração em Fort Myers. A gente lembra que na última sexta-feira, o governador Ron DeSantis assinou um acordo com o Departamento de Segurança Interna, autorizando os soldados da FHP nesse tipo de ação. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a prisão do filho do astro de basquete da NBA, Michael Jordan. Marcus Jordan, de 34 anos, foi preso nesta terça-feira em Maitland por posse de cocaína. De acordo com a polícia, ele teria resistido à abordagem. Marcus jogou basquete na Universidade da Central Florida, a UCF, entre 2009 e 2012. Ele é proprietário de uma loja em Orlando que vende artigos em homenagem ao pai famoso. Uma fiança de $4 mil foi aplicada, mas a polícia ainda não informou se ele pagou e foi liberado. Outro assunto em destaque aqui na Flórida é uma investigação da FAA, a Administração Federal de Aviação. Um pedaço gigante de gelo caiu no telhado de uma casa na tarde da segunda-feira em Palm Coast. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bloco de gelo tinha quase 2 metros de comprimento por cerca de 1 de largura. Ninguém estava dentro de casa quando o incidente aconteceu. Dados do Flight Radar mostram que 2 aviões comerciais sobrevoaram o bairro de Seminole Woods menos de 5 minutos antes da primeira ligação para o 911 para relatar a queda do gelo. Especialistas em aviação dizem que a água pode vazar e formar gelo na parte externa de uma aeronave. À medida que ela desce, a temperatura esquenta e o gelo pode derreter. Até agora não se sabe o que causou o incidente, mas a FAA segue investigando. E o governador Ron DeSantis divulga o orçamento da Flórida para 2025 e 2026. O orçamento, chamado de Foco na Responsabilidade Fiscal, totaliza 115,6 bilhões de dólares. Desse valor, o governador quer destinar 14,6 bilhões em reservas para pagar dívidas e oferecer alívio fiscal. O anúncio feito por Ron DeSantis aconteceu durante uma coletiva nesta segunda-feira. Entre as propostas estão um corte de 3 bilhões de dólares no orçamento do Estado em relação ao ano anterior, a revogação total do imposto de aluguel de empresas nos próximos 2 anos e 2 novos feriados fiscais para o gás marítimo e outro para armas e munições. O orçamento fiscal do Estado começa no dia 1º de julho e segue até 31 de junho do ano que vem. O Legislativo tem agora a tarefa de votar o orçamento e enviá-lo à mesa do governador durante a sessão legislativa de 60 dias, que está marcada para 4 de março. A seguir, no Brasil, FUNAI passa a ter poder de polícia. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais.
transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. A correspondente Arlene Balieiro está chegando com as principais notícias do Brasil. Boa noite a todos. A gente inicia o giro com uma boa notícia. O Brasil começou nesta semana um tratamento inédito para pessoas com AIDS e que possuem multiresistência a antirretrovirais. O novo medicamento foi incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e o primeiro estado a receber foi o de Alagoas. O SUS já oferece atualmente 23 medicamentos para tratamento de HIV e AIDS, além de outros materiais de prevenção. Mas, segundo o Ministério da Saúde, mesmo com o custo elevado, algo em torno de R$ 12 mil por paciente ao mês, o tratamento foi incorporado como forma de garantir melhor expectativa de vida para as pessoas que desenvolveram resistência a outros modelos de tratamento. E entra em operação na quarta-feira, dia 5, os novos radares de velocidade nas rodovias e estradas de São Paulo. Por isso, os motoristas que transitam pelo interior paulista vão ter que redobrar a atenção quanto às novas sinalizações. As rodovias selecionadas para a operação dos novos equipamentos são Antônio Machado Santana, Anhanguera e José Fregonese, todas no interior paulista. A ideia é melhorar a segurança nas vias. E para se ter uma ideia, durante a Operação Ano Novo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, mais de 3 mil veículos foram flagrados com excesso de velocidade durante os 6 dias de ação. O aumento foi de mais de 120% se comparado ao ano passado. E um erro gravíssimo da Justiça do Distrito Federal fez com que um jovem de apenas 19 anos fosse preso por engano, supostamente por atrasar o pagamento de pensão alimentícia na última semana. A questão é que o rapaz não tem filhos. Segundo a Defensoria, o processo começou em 2017, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, no estado de São Paulo, local onde ele nunca morou. O nome do homem que devia a pensão sequer foi mencionado no processo. O equívoco só foi percebido em uma entrevista feita antes da audiência de custódia. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Minas Gerais. O juiz só percebeu o erro 24 horas depois da prisão e mandou soltar o rapaz. O Conselho Nacional de Justiça foi acionado para apurar uma possível fraude na situação, que parece até cômica. E o governo federal publicou um decreto na segunda-feira que dá poder de polícia para agentes da Fundação Nacional de Povos Indígenas, a FUNAI. Agora, a FUNAI pode usar o poder de polícia para prevenir a violação ou ameaça dos direitos dos povos indígenas, além de evitar a ocupação ilegal das terras. Em caso de risco iminente, a medida permite que os agentes interditem o acesso às terras indígenas e determinem a retirada de invasores. Eles também podem apreender ou destruir equipamentos usados pelos infratores. Mesmo com todas essas novas atribuições, a FUNAI também pode continuar a contar com o apoio dos órgãos de segurança pública, a Polícia Federal e as Forças Armadas.
E uma comunidade indígena no meio da floresta amazônica já pode contar com o próprio cinema. Confira. Numa aldeia indígena, a Oca tem várias funcionalidades, mas na comunidade Inhambé, em Manaus, ela virou sala de cinema. A primeira exibição foi no fim de semana e atraiu um público atento. Que antes de os brancos chegarem aqui, já existíamos. 8 curtas-metragens indígenas e um documentário foram exibidos. Nesse ramo. O importante de a gente ter hoje uma sala de cinema indígena é que a gente está tendo a oportunidade de ser protagonista da nossa própria história. A gente tem, né, pessoas indígenas já atuando no audiovisual, sendo ator, fazendo roteiro. Então a gente vai estar empoderando essa nova geração a estar fazendo, né, o mesmo trabalho e continuando pelos nossos ancestrais. O Cine Aldeia é um projeto que tem apoio do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Manaus, capital amazonense. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E um tiroteio em uma escola de educação para adultos na Suécia deixou mortos e feridos. Ao menos 10 pessoas morreram em um tiroteio em massa, incluindo o atirador, de acordo com as autoridades locais. A polícia ainda não divulgou o número de feridos. O centro de educação, que atende adultos acima de 20 anos, fica a cerca de 200 quilômetros de Estocolmo. O primeiro-ministro do país chamou a tragédia de pior tiroteio em massa da história da Suécia. O ataque no início da tarde desta terça-feira chocou também a Europa. Por medidas de precaução, autoridades da Grécia suspenderam várias atividades em Santorini após uma série de terremotos na ilha. Com as medidas de segurança, as escolas de Santorini ficarão fechadas até o fim de semana, assim como nas ilhas gregas dos arredores. Nesta terça-feira, a ilha parecia abandonada. As autoridades também cancelaram ou proibiram eventos sociais ou aglomerações. Nos últimos dias, as companhias aéreas adicionaram voos extras, enquanto as balsas estavam lotadas de pessoas deixando a ilha. Tudo isso após Santorini ser atingida por centenas de tremores, alguns com magnitude acima de 4 desde a última sexta-feira. De acordo com autoridades, até o momento não houve danos ou feridos. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.